Que a sua vida está estagnada na área profissional? Você já fez diversos cursos, já fez diversas formações e ainda assim, por mais que você tente, por mais que você se dedique, a área profissional não avança como você gostaria que avançasse. Eu quero te convidar a fazer algumas reflexões na sua vida e verificar o que está te impedindo de crescer profissionalmente. Existem alguns bloqueios emocionais, e aqui eu vou falar apenas 3, mas existem diversos bloqueios emocionais que nos impedem de crescer profissionalmente. E esses bloqueios, eles não vêm apenas relacionados à área profissional, mas eles vêm muitas vezes de relações que nós tivemos, principalmente lá na infância, né? Principalmente lá nos primeiros anos de vida. Muitos desses bloqueios, eles já foram instalados em nós, digamos assim, e quando chega na fase adulta, eles nos atrapalham, eles, como o próprio nome diz, eles nos bloqueiam e impedem de que nós possamos crescer profissionalmente. Então, como se formam os bloqueios emocionais, né? Como eu disse, as primeiras relações que nós temos na nossa vida são as relações mais importantes, porque é a partir delas que nós vamos construir um padrão de relacionamento. Isso não quer dizer que ao longo da nossa vida nós não possamos mudar esse padrão de relacionamento. Mas essas primeiras relações, de certa forma, elas vão moldar a forma com que a gente enxerga o mundo. Vão moldar a forma com que a gente vai entender o que é se relacionar. Então, por exemplo, uma criança que teve pais muito rígidos, e ela cresceu muitas vezes com aquele excesso de cobrança. Quando ela vai chegando na sua fase adulta, muitas vezes ela vai sendo aquela pessoa muito rígida, muito inflexível, ela tem dificuldade muitas vezes de abrir mão, né, em relação aos outros, ou muitas vezes ela age de uma forma contrária. Muitas vezes ela abre mão muito em relação aos outros, mas ela é muito rígida, muito crítica, muito julgadora consigo mesma. Então não quer dizer que se você teve, por exemplo, uma educação muito rígida, você vai ser uma pessoa totalmente rígida. Tem pessoas que acontece o inverso ao longo da sua vida. Ela se torna uma pessoa flexível demais. Tudo ela fala sim para os outros, ela aceita às vezes muitos compromissos, ela acaba pegando vários projetos para ser aceita, né? Para ser validada, para ser reconhecida. Porque muitas vezes aqueles pais, eles eram tão rígidos, eles criticavam, eles julgavam, eles colocavam aquela criança numa posição de que ela não ia dar em nada, que ela não sabia de nada, que criança não tinha vez, criança não podia falar nada. Então a nossa infância, ela é extremamente importante, é um período extremamente sensível, porque é onde nós vamos aprender a se relacionar de alguma forma. E a gente pode sim, ao longo da nossa vida, mudar a nossa forma de se relacionar. Só que muitas vezes a gente vai vivendo naquele padrão. E muitas vezes, sem perceber, nós vamos repetindo vários e vários ciclos nos nossos relacionamentos, principalmente na fase adulta. Porque muitas vezes a nossa mente, o nosso cérebro, ele constrói ali um padrão. E para quebrar esse padrão, nós precisamos tomar consciência que nós estamos vivendo nesse padrão. Só que muitas vezes demora muito para a gente tomar consciência. Muitas vezes a gente só toma consciência quando a gente está vivendo ciclos repetitivos que estão causando dor, que estão causando sofrimento. Então, nesses diversos anos de atendimento, tanto clínico quanto mentoria, eu tenho percebido o quanto as pessoas, principalmente mulheres, porque eu acabo atendendo muito mais mulheres, né, do que homens, eu tenho percebido o quanto muitas mulheres, elas não estão crescendo profissionalmente de acordo com a sua capacidade, potencialidade, porque todo e qualquer ser humano carrega dentro de si uma potencialidade. Ou seja, nós temos dons, nós temos talentos, nós temos diversas habilidades, mas muitas vezes, devido a críticas, julgamentos, devido à forma com que foi incutido na nossa mente, muitas vezes nós não acreditamos
na nossa própria capacidade. Muitas vezes nós não acreditamos que somos capazes de realizar determinadas tarefas, né? Ou de crescer em determinadas áreas da nossa vida. Muitas vezes ouvimos que você é burra, mas você não aprende mesmo. Nossa, mas você não entende as coisas que eu falo, parece que eu estou falando grego. E às vezes essas pequenas frases que nós ouvimos, principalmente na infância, muitas vezes elas vão nos bloquear por muitos e muitos anos da nossa vida, até que a gente tome consciência disso e comece a tratar esses bloqueios emocionais. Esses bloqueios emocionais, muitas vezes a gente não vai eliminá-los completamente da nossa vida, mas nós vamos enfraquecê-los conforme nós vamos mudando o nosso comportamento. Mas a gente só muda o comportamento a partir de entender o que nos leva a se comportar daquela forma. Por exemplo, uma pessoa que é desorganizada na vida, né? Ela é desorganizada muitas vezes internamente e, consequentemente, o exterior também é desorganizado. Não adianta muitas vezes você ficar ali brigando com ela, xingando ela, enquanto ela não compreender, enquanto ela não organizar a sua mente internamente, ela não vai aprender a ser organizada externamente. Porque o que há dentro de nós é o que tem fora, ou seja, a nossa mente interna, ou seja, aquilo que a gente pensa, muitas vezes vai repercutir na forma com que a gente age. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um ciclo repetitivo, nós estamos vivendo no piloto automático. Uma pessoa que é mais organizada externamente, de alguma forma ela tem uma organização mental interna. Porque o nosso cérebro ele trabalha com coerência, congruência. Se você pensa uma coisa, mas você faz outra, o seu cérebro já começa a entrar ali meio que em colapso. Por quê? Porque está incongruente, você está pensando uma coisa, muitas vezes você está sentindo outra coisa e fazendo outra coisa. E isso vai gerando diversos bloqueios, porque não está congruente, não está coerente. E isso faz com que muitas vezes a gente não consiga avançar, principalmente, né, que o foco dessa live é profissional, mas isso afeta todas as áreas da nossa vida. Então, acredito que vocês estão entendendo, tá ficando compreensível aí para vocês que estão assistindo. Então, eu vou trazer 3 bloqueios emocionais que mais afetam a área profissional das mulheres. E o primeiro deles é a insegurança. Muitas mulheres, elas trazem a fala, né, a frase de que eu tenho medo de não dar conta. O que é esse medo de não dar conta? Será que realmente você tem medo de não dar conta? Ou você está insegura de assumir uma responsabilidade nova? Ou assim, uma nova abordagem no seu trabalho? Ou uma nova área de trabalho? Então entenda que muitas vezes a gente acha que é uma coisa e não é necessariamente aquilo que a gente está pensando. Então muitas mulheres me falam, eu tenho medo de não dar conta, medo de repente começar a empreender e não dar conta. Mas não é o medo de não dar conta que está te impedindo. Esse não é o seu real bloqueio emocional. O seu bloqueio emocional é a insegurança. Muitas vezes você não acredita na sua própria capacidade. Muitas vezes você não tem consciência do seu próprio potencial. E eu sempre falo, né, como cristã, eu sempre falo que nós carregamos um potencial divino dentro de nós. Deus nos deu esse potencial. Só que muitas vezes, devido a bloqueios, a traumas, a feridas emocionais, nós não acreditamos nesse potencial. Muitas vezes as outras pessoas acreditam muito mais no nosso potencial do que nós mesmas. Você que está aqui me assistindo ou você que vai assistir essa live depois, quantas vezes as pessoas chegaram para você e falaram, nossa, você é tão inteligente, eu acho que você tem uma desenvoltura tão grande para falar em público ou para fazer determinadas atividades, só que muitas vezes você mesma não reconhece isso em você. Você mesma muitas vezes não acredita que você é capaz de fazer essas atividades, de falar em público. Eu atendi uma pessoa, deixa eu só ver se eu consigo arrumar aqui a luminosidade que está um pouco escuro. Agora melhorou.
Eu atendi uma pessoa que ela fala que ela queria muito poder falar em público, né? Conseguir dar uma boa palestra. Só que conversando com ela me trouxe que ela prega a palavra de Deus, que ela dá aula na escola bíblica. E ela, conversando com ela, eu falei, nossa, eu não percebo que você é uma pessoa insegura para falar em público. Que você é insegura, né? Você fala tão bem, você se comunica bem. Só que ela mesma não reconhece isso nela. Então, esse medo de não dar conta, muitas vezes é uma insegurança. De repente, você passou por alguma situação que você assumiu muitos compromissos, né? E chegou uma hora que você estava extremamente cansada, sobrecarregada, e aí você teve um momento que você falava, nossa, eu não estou dando conta. Não é porque você não tem capacidade para fazer aquilo que você faz, para exercer aquelas tarefas. Muitas vezes o não dar conta é porque você assume muitas responsabilidades, muitas vezes você tem dificuldade de colocar limites, de falar não muitas vezes, e aí você acha que é você que não está dando conta. Mas na verdade, muitas vezes não é que você não está dando conta. Está faltando você colocar limites. Limites na sua agenda, na sua rotina, limites nas suas relações, é não fazer tudo pelos outros e muitas vezes esquecer de você. Porque eu percebo muito que quando uma mulher está desconectada de si mesmo, mas o que é isso, Maria? Estar desconectada de mim? É quando você se preocupa com questões grandes, né? Problemas grandes em relação às outras pessoas, mas você não se preocupa com pequenos detalhes da sua vida. Estar desconectada de si mesma é quando você se preocupa com detalhes da vida das pessoas ao seu redor, coisas pequenas, você está sempre preocupada em relação a elas, mas você não dá a devida importância para as suas questões que são grandes. Muitas mulheres, elas estão totalmente desconectadas de si e elas se preocupam tanto com as pessoas ao seu redor, ela cuida das outras pessoas, ela faz comida gostosa para as outras pessoas, mas ela não para fazer um café, se ela gosta de tomar um café. Muitas vezes ela não para sentar e saborear um café, que é aquilo que ela tanto gosta de fazer, que é uma coisa simples, uma coisa ali cotidiana. Então, estar desconectadas de si é você estar fazendo tudo para todo mundo, menos para si mesma. É você se olhar no espelho e não se reconhecer ou não valorizar a sua autoimagem muitas vezes. Estar desconectadas de si é você se preocupar com a roupa do seu marido, comprar roupa nova para os seus filhos, comprar sapatinho para os seus netos, mas você não lembra de comprar um batom para você. Você muitas vezes sai de casa, nem se maquia direito, nem muitas vezes olha no espelho para ver como que tá, se você gostou de como você está vestida. Você se preocupa com detalhes tão pequenos em relação aos outros, mas você deixa de se preocupar com aquele check-up que você precisa fazer ao médico, né? Você deixa de se preocupar muitas vezes de cuidar de você mesmo, de ter um momento de autocuidado, né? De parar para fazer uma comida gostosa que você gosta. Mas muitas vezes você faz comida gostosa para os outros, mas esquece de você. Então muitas vezes você está tão desconectada de si mesma que você esquece de você e cuida tão bem dos outros. Então tem muitas mulheres que elas não estão crescendo profissionalmente porque elas estão deixando de cuidar da sua área pessoal, deixando de cuidar do seu emocional. Como que eu quero crescer profissionalmente se a minha área profissional, ela também precisa estar pautada na minha estabilidade, na minha regulação emocional? Não tem como, né? Embora as pessoas falam, quando você chega no seu trabalho, você deixa os seus problemas pessoais do portão para fora. Não adianta, você pode até tentar fazer isso, mas o seu desempenho, ele não vai ser tão bom. A sua mente não vai estar totalmente focada nas atividades do seu trabalho se você está cheia de questões pessoais, familiares para serem resolvidas. Então, diversos bloqueios emocionais estão impedindo as mulheres de crescer profissionalmente, de ter um bom desenvolvimento profissional, porque muitas vezes ela está desconectada de si.
ela não está olhando para si mesma, fortalecendo muitas vezes o seu emocional, cuidando do seu físico, de uma alimentação mais saudável. Muitas vezes ela não está tendo boas horas de sono e aí ela já acorda cansada, muitas vezes estressada, muitas vezes ela assume responsabilidades além do que ela dá conta, de forma que ela esteja saudável. E aí muitas vezes surge uma oportunidade nova de trabalho e ela está insegura. Aí eu tenho medo de entrar naquela empresa e não conseguir me adaptar. O seu medo não é de não conseguir se adaptar, é insegurança. É um bloqueio emocional da insegurança. Você não acredita no seu potencial. As pessoas muitas vezes estão acreditando em você, mas você não. Outro bloqueio emocional que impede muitas mulheres de crescer profissionalmente é o perfeccionismo. Ela nunca acha que tá bom o suficiente. E como eu dou aulas, numa instituição que forma terapeutas e psicanalistas, eu vejo que muitas mulheres que estão se formando em terapia, para ser terapeutas, elas querem começar a trabalhar, mas muitas vezes elas acham que ela ainda não está preparada o suficiente. E aí ela faz um curso, outra formação e fica anos e anos estudando. Só que muitas vezes ela não vai buscar uma terapia. Ela não vai cuidar do seu próprio emocional para se fortalecer, para que ela possa atender outras pessoas. E uma coisa que eu sempre falo nas aulas que eu estou ministrando, para mim é inadmissível uma pessoa querer ser terapeuta sem cuidar das suas próprias questões. Isso não quer dizer que a gente vai precisar estar 100%, porque nós não vamos estar 100%. Mas como que eu quero atender outras pessoas, demandas emocionais, demandas profundas, se eu não cuido do meu próprio emocional? Se eu não tratei questões emocionais, relacionais, muitas vezes traumas, Muitas mulheres carregam aí traumas profundos. Então, se você quer crescer profissionalmente, independente da área que for, você precisa cuidar do seu emocional. Você precisa estar bem com você mesma para você desenvolver um bom trabalho, para você ser produtiva, mas não aquela produtividade tóxica que muitas pessoas vendem cursos aí para você ser mais produtiva, mais produtiva, mais produtiva. Se você não estiver bem emocionalmente, não adianta você querer ser produtiva, você vai adoecer. Vai gerar estresse, vai gerar ansiedade, vai gerar um cansaço excessivo e você vai ficar sem energia, até para cuidar de si mesma. Muitas mulheres, elas ficam, como eu falei, buscando, mais um curso, mais uma formação, mais isso. Me passa um livro aí, me indica um livro que é bom para tal coisa. Livros são maravilhosos, eu amo livros, eu tenho aqui um armário cheio de livros que não tá cabendo mais, daqui a pouco eu tenho que sair para os meus livros ficar aqui dentro de casa. Mas assim, não se trata traumas lendo um livro. Os livros vão te ajudar a trazer consciência, vai te ajudar a entender muitas questões suas, mas não é através da leitura de um livro que você vai tratar um trauma. Porque se fosse assim, a grande maioria dos terapeutas não precisariam fazer terapia, porque estudam demais. Você precisa entender que tem questões emocionais suas que você não vai resolver através de mais um curso, mais um livro. Não é isso. Você vai precisar parar, reconhecer que muitas vezes sozinha você não vai conseguir resolver as suas questões, porque se fosse assim, todo terapeuta seria o terapeuta de si mesmo. Eu vejo vários cursos aí sendo vendidos, autoterapia, terapeuta de si mesmo. Se fosse assim, nenhum terapeuta precisava fazer terapia, nenhum psicólogo precisaria passar com outro psicólogo, porque ele mesmo resolveria suas questões. Só que muitas vezes nós mesmos não conseguimos identificar em nós algumas questões que são profundas. E como cristã, algo que eu acredito e algo que eu percebo é que Deus muitas vezes ele vai nos curar através de alguém. Ele vai colocar pessoas na nossa vida, pessoas que são capacitadas, porque Deus ele não vai fazer nada pela metade, não vai fazer nada de qualquer jeito. Então muitas vezes nós estamos orando por uma cura, seja na nossa vida, seja na vida de alguém, de um ente querido, e muitas vezes Deus está
colocando uma pessoa ali na nossa mente, no nosso coração, alguém fala que te indica e muitas vezes você continua lá esperando Deus fazer um milagre. Não que ele não possa fazer, ele pode todas as coisas. Só que muitas vezes ele quer mostrar para nós que nós precisamos ter humildade de pedir ajuda quando precisamos de ajuda. Muitas vezes ele quer quebrar o nosso orgulho de achar que a gente dá conta de tudo. Ah, eu me viro, eu não preciso de terapia, eu não preciso de tal coisa. Deus vai resolver tudo para mim. Jesus é o meu psicólogo. Não vou dizer que Jesus não faz milagres, porque ele sempre fez e eu acredito que ele continuará fazendo. Mas a questão é que muitas vezes nós somos orgulhosas. Isso mesmo, muitas vezes a gente não admite pra gente mesmo, mas muitas vezes nós somos orgulhosos. Nós queremos colocar tudo nas mãos de Deus para ele fazer por nós, mas nós não fazemos a nossa lição de casa. Nós queremos que Deus também faça a nossa lição de casa. Então, se você é cristã, presta bastante atenção nisso. Presta bastante atenção no que você tem pedido a Deus em relação à sua vida, à sua profissão. Muitas vezes Deus já te deu a resposta, só que você está aí e continua esperando. Muitas vezes você quer tudo tão perfeitinho, você quer que Deus te responda do jeitinho que você quer ouvir, e nem sempre Ele vai responder exatamente da forma com que nós esperamos que Ele responda. Que é justamente muitas vezes para a gente reconhecer que nós não somos autossuficientes. Se fosse assim, Ele não tinha dado dons, talentos e habilidades para ninguém. Porque os nossos dons, ele foi nos dado não para nós, mas para ser usado em benefício de outras pessoas. Né? Uma árvore não dá frutos para si mesma, para ela mesma se alimentar dos próprios frutos. Os frutos que as árvores dão é para alimentar outras pessoas, animais, mas não para ela mesma. Então, os nossos dons não são para nós. Então, se o meu dom é ajudar na cura emocional, muitas vezes é para ajudar na cura emocional de outras pessoas. E muitas vezes outra pessoa é que vai me ajudar na minha cura emocional. E isso eu percebo que principalmente no meio cristão é algo que muitas vezes as pessoas delegam para Deus aquilo que é para ela fazer. Tem uma oração que eu amo, essa oração, eu acho ela linda, que é a oração da serenidade, que ela fala, que ela pede para Deus ajudar a gente a aceitar aquilo que a gente não pode mudar, a mudar aquilo que a gente pode mudar e ter discernimento para entender, né, uma e a outra. Só que muitas vezes a gente faz o contrário. Aquilo que a gente não consegue mudar, a gente fica ali lutando para mudar. Aquilo que a gente pode mudar, muitas vezes a gente fica orando, esperando Deus fazer por nós. Então muitas vezes a gente inverte. Em vez de buscar ajuda para aquilo que eu não posso mudar, e que muitas vezes Deus já nos deu uma direção, esteja atento à direção que Deus te dá. Se você orou, Ele vai te responder. E aí eu vejo que muitas mulheres, elas não conseguem crescer profissionalmente porque ela fica esperando. Ai, eu não estou preparada. Ai, falta tal coisa, falta tal coisa. Eu acho que eu não tenho, acho que isso não é para mim. A pior desculpa que eu canso de ouvir muitas mulheres falar é: ai, acho que não é da vontade de Deus isso pra mim. Porque, ai, parece que não tá dando certo. Muitas vezes não é que não é a vontade de Deus, não. Muitas vezes é insegurança. Muitas vezes é perfeccionismo. Muitas vezes é falta de acreditar em si mesma. Que Deus, se Deus te deu um dom, vou falar de um só. Mas nós temos vários dons que foi Deus que nos deu. Se Deus te deu o dom, se Deus colocou no seu coração aquele desejo, o que você está esperando? Se Deus te deu condições de fazer uma formação, o que mais que você está esperando? Deus descer e falar: tá pronta, pode ir, é da minha vontade. Eu vejo muitas mulheres: ai, não é da vontade de Deus, acho que isso não é para mim. Bom, se você orou, se você tem esse desejo muito forte, se as pessoas te buscam em relação àquela situação, muitas vezes busca ajuda. Muitas vezes, talvez você ainda precisa resolver dentro de você essas questões. E eu sempre falo, a semana passada, essa semana, eu ministrei aula sobre dependência química, né? E as dependências em geral, e eu falei para os meus alunos
Eu falei assim, tem pessoas que ela tem um desejo muito grande de ajudar famílias, né, que tem um dependente químico ou um dependente em outras áreas, né, ajudar essas pessoas, porque a dependência, seja ela qual for, muitas vezes ela causa muitos danos, principalmente a dependência química. Só que muitas vezes essa pessoa ela tem um desejo muito grande no seu coração, mas tem questões que muitas vezes ela passou por uma experiência muito profunda na família, né? De repente o pai era alcoólatra, o pai era um dependente químico por outras substâncias, e aí isso ainda não foi curado dentro dela. E muitas vezes ela quer ajudar outras pessoas, mas talvez naquele momento ela precisa se curar internamente daquela dor, para ela estando fortalecida, ela ajudar outras famílias. Porque muitas pessoas ela têm um desejo muito grande de ajudar, só que tem questões internas que não foram resolvidas. E aí ela vai ajudar outras pessoas, ela acaba adoecendo. Aquilo é tão forte para ela ainda que ela não dá conta. E quando eu falo não dar conta, não é que ela não tem capacidade, não é isso. É que ainda tem muitas questões internas que não foram tratadas. E aí ela se depara com aquela questão daquela pessoa que se apresenta diante dela buscando ajuda. E aí ela adoece. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que é o nosso papel. Por isso que a gente precisa compreender entre o não estar preparada, porque tem questões que precisam ser curadas internamente, e o que não é da vontade de Deus para a nossa vida. E tem pessoas que estão misturando isso. Então é importante, por isso que é importante buscar ajuda quando a gente percebe que não está conseguindo resolver. E eu sempre falo também, tenha discernimento, peça a Deus para Ele te orientar onde e com quem buscar ajuda, porque não é com qualquer pessoa que a gente deve buscar ajuda. Tem pessoas que elas são boas profissionais, mas muitas vezes naquela situação em específico ela não vai conseguir nos ajudar de uma forma assertiva. Se você está com um problema mais espiritual, busque um pastor, um líder, né? Mas se você está com um problema emocional e aquele pastor, aquele líder não tem uma capacitação voltada para o emocional, muitas vezes não vai conseguir te ajudar de uma forma mais assertiva. Não é que aquela pessoa é incapaz de te ajudar, mas às vezes tem questões muito profundas, de traumas, né? Muitas mulheres passaram por relações abusivas. E aí ela vai lá, pastor, ora por mim que eu estou passando por isso. Ok, sabemos da importância do espiritual. Mas tem questões que elas precisam ser tratadas no emocional também. Você vai ficar lá orando. A oração tem poder? Tem, claro que tem. Mas muitas questões precisam ser tratadas no emocional também. Não só no espiritual, enquanto tem questões reverberando ali no corpo. Né? Quando acontece um trauma na nossa vida, quando ocorreu uma situação que foi muito impactante para nós, ela não afeta somente o nosso psicológico, ela impacta também na forma que o nosso sistema nervoso funciona. E, consequentemente, o nosso corpo ele guarda memórias emocionais. Então, muitas pessoas elas acham que eu entendi que aquilo foi um trauma. Mas você tomar consciência do problema é uma coisa, é o primeiro passo, não quer dizer que resolveu. E muitas pessoas estão assim, eu entendi que eu passei por um trauma, eu entendi que eu vivi um relacionamento abusivo, ou eu entendi que meu pai era muito rigoroso comigo, me batia demais e que aquilo gerou em mim um trauma. Ok, você tomou consciência disso. Primeiro passo, não está resolvido, a sua mente entendeu, mas muitas vezes o seu corpo está trazendo as memórias daquela dor que você viveu. E aí você se torna uma mulher insegura, uma mulher que muitas vezes tem dificuldades de se posicionar e colocar limites naquele excesso de trabalho, limites nos seus relacionamentos. Por quê? Porque aquele trauma não foi curado. Você entendeu que é um trauma. Não basta somente entender mentalmente. É preciso tratar mais profundo. E aí você vai para o trabalho, o seu chefe, o seu líder fala algo para você, muitas vezes de uma forma mais ríspida, ou ele vai te falar de uma forma que o seu sistema nervoso, seu cérebro,
acionou um gatilho e levou a lembrança lá de quando seu pai era muito bravo, quando seu pai era muito rigoroso. Naquele momento você não tem consciência disso, mas você projeta naquele chefe aquele pai rigoroso que você teve. E consequentemente você vai ter várias sensações no seu corpo de desconforto. Muitas vezes ansiedade, muitas vezes insegurança, medo. E aí você não consegue se sentir bem naquele trabalho. E aí muitas vezes fala, acho que isso aqui não é para mim não. Acho que isso aqui não é mais de Deus para mim. Pode ser que até não seja, mas muitas vezes está muito mais relacionado com questões internas do que externas. Então muitas mulheres, elas têm esse perfeccionismo, tudo precisa estar muito perfeito. Aí muitas vezes ela procrastina, porque ela quer que as coisas estejam tão perfeitas, vai fazer um projeto, não está perfeito ainda. Eu preciso melhorar nessa parte, e vai procrastinando. Muitas vezes ela não se sente preparada para começar, ela acha que ela não está preparada, mas muitas vezes a insegurança, aí vem o perfeccionismo, não, só mais um curso, não, eu preciso ler aquele livro daquele tema, mas muitas vezes ela não vai buscar tratar aquelas questões mais profundas. E esse perfeccionismo vai gerar estagnação na vida, vai gerar desânimo, vai achar que aquilo não é para você, vai achar que não é a vontade de Deus. Muitas vezes vai gerar dúvidas. Mas eu acho que eu não tenho nenhum propósito, não. Eu acho que não tenho um chamado. Eu não consigo identificar qual é o meu propósito. Muitas vezes Deus já te deu uma direção. Muitas vezes Deus já te deu condições para você estudar. Muitas vezes várias pessoas já vieram e falaram, nossa, você faz tão bem isso aqui. Nossa, será que você podia me ensinar a fazer isso aqui que você faz tão bem? E muitas vezes você fica ali esperando. Não é para mim. Não vou dar conta. Não é da vontade de Deus. E só vai procrastinando. E aí você não consegue crescer, como o foco da live é profissionalmente, mas muitas vezes em outras áreas também. Quantas mulheres que têm bloqueios emocionais, que muitas vezes ela não consegue ter um bom casamento, porque ela é muito insegura. Muitas vezes ela tem uma insegurança tão grande que ela não sabe se posicionar naquela relação. Muitas vezes ela tem medo daquela pessoa, só que ela não tem consciência disso. Muitas vezes o medo não é exatamente daquela pessoa, mas é um bloqueio emocional que ela vem carregando e que ela não tem consciência. Muitas vezes ela está projetando uma relação que ela já teve lá atrás, principalmente na infância, adolescência, e que hoje ela projeta de forma inconsciente naquela pessoa. E aí ela muitas vezes fica paralisada na vida. Muitas vezes aquela pessoa fala assim, você não vai dar conta. Você não vai conseguir. E ela tá ali querendo crescer profissionalmente. Eu já vivi isso na minha vida. Na época que eu estava casada, eu queria muito voltar a estudar. Porque quando eu era criança, na adolescência, o meu pai falava assim, a mulher não precisa estudar muito. Basta aprender a ler e escrever que tá bom, a mulher vai ficar em casa cuidando de fogão mesmo. Era isso que meu pai falava. Porque naquela época, né, na época dele, na época da minha avó, não tinha esse negócio de mulher estudar muito, né? Mulher, se aprendesse a ler e escrever, já tava bom. Mas eu tinha um sonho, eu queria aprender, eu queria conhecer o mundo. E aí, eu cresci, eu estudei até a 4ª série, depois eu cresci. Quando adulta que eu fui voltar a estudar. Na minha época não tinha o que hoje chamam de EJA, né? Era o supletivo. E aí eu saía de Minas, eu morava no interior de Minas, eu saí de Minas, vim para Campinas, e aí eu voltei a estudar, mas aí eu trabalhava o dia inteiro, né? Acordava muito cedo, ia estudar, voltava à tarde, e assim, a nossa mente já não é a mesma, né? Se você vai estudar quando você é criança, sua mente tá de um jeito. Depois que você cresce, a sua mente já tem outras preocupações. E aí, beleza, terminei, fiz eu tinha estudado até a 4ª série, aí fiz o primeiro, na época chamava de 1º grau, 2º grau, né? Hoje é ensino médio, né? É Fundamental 2, ensino médio. Aí depois casei, né? Não achava que eu ia fazer uma faculdade, mas eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. Depois que eu casei, eu quis voltar a estudar.
E aí o meu ex-marido falava assim, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Mas eu sou aquela pessoa assim, eu não sei se eu vou dar conta, mas se é algo que eu quero muito e que eu sei que aquilo ali não vai fazer mal pra mim, eu quero pelo menos tentar. Porque se eu tentar e eu ver que eu realmente não dou conta, ok, eu vou ficar tranquila, eu não vou me cobrar. Mas se é uma coisa que eu quero muito, eu sei que aquilo ali pode fazer bem pra mim, e eu nem ao menos tentar, eu sei que depois eu vou me cobrar. Nossa, eu podia ter tentado. E se eu tivesse tentado? O e se, ele acaba com a vida profissional de muitas mulheres. E se eu não der conta? E se eu não conseguir? E se eu descobrir que isso não é pra mim? O e se é algo que paralisa a vida de muitas mulheres, principalmente profissionalmente. Enquanto você ficar presa no e se, você não vai avançar na sua vida. Isso é todas as áreas, mas principalmente profissionalmente. E aí, o meu ex-marido falava, você não vai dar conta, você não vai dar conta. Eu falava, não, eu quero pelo menos tentar. E aí eu fui lá, tentei, fiz o curso técnico de 2 anos na época, né? Foi muito difícil pra mim, porque eu já tinha o meu filho era pequeno, mas eu queria dar uma vida melhor pra ele, né? Eu queria poder permitir com que ele, né, possibilitar, na verdade, né, com que ele pudesse estudar aquilo que quando eu era criança eu não pude estudar. E aí era muitas essas matérias super difíceis, teve momentos que eu pensava em desistir, mas falei, não, eu vou seguir em frente. Consegui finalizar o curso, aí terminei o curso, quis fazer faculdade, de novo meu ex-marido, ele não me apoiava, ele só falava que eu não ia dar conta, não ia dar conta. Eu falei, tá bom, mas eu quero tentar pelo menos, de novo, né, vou tentar. Fui lá, prestei vestibular, né, trabalhava o dia todo, ia direto pra faculdade, consegui fazer, graças a Deus, né, fiz a minha faculdade em biologia. Então assim, muitas vezes as pessoas vão falar pra você, você não vai dar conta, eu acho que isso não é pra você. Mas busque dentro de você essa certeza, busque, ore, peça para Deus, porque Ele vai confirmar isso. Ele vai trazer no seu coração esse desejo muito grande, que foi o que Ele trazia, aquele desejo que eu queria estudar. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu queria pelo menos tentar. Então muitas mulheres, elas têm medo de tentar, porque alguém falou para elas que elas não iam dar conta. E aí hoje ela acha que não vai dar conta. Eu tenho medo de não dar conta. É uma frase muito comum na narrativa de muitas mulheres. Eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu tenho medo de não dar conta. Não é o medo de não dar conta que você tem. É insegurança. Porque muitas vezes você precisa fortalecer o seu emocional. Muitas vezes você precisa acreditar em você mesma. Que você já tem recursos dentro de você e também recursos muitas vezes que você já estudou. Talvez o que você precisa muitas vezes é de uma ajuda profissional para identificar muitas vezes a raiz desse medo. Muitas mulheres, elas falam que eu tenho medo de falar em público, né? Hoje, eu sempre falo para algumas colegas, né? Hoje não basta você estudar a parte técnica, né? Você ir lá fazer uma formação se você quer ser terapeuta, por exemplo. Fiz vários cursos na área terapêutica, né? Eu estava até pensando esses dias. Acho que se eu fosse somar tudo que eu já investi, eu nem falo que é gasto. Para mim, estudar não é gasto. Para mim, é investimento. Comprar um livro, para mim, não é um gasto, é um investimento. Né? Eu acho que eu devo ter gastado no mínimo 100 mil reais de formação, porque eu já fiz muitas e muitas formações. E eu não vejo isso como gasto. Para mim foi o dinheiro mais bem investido que eu já fiz na minha vida. Então assim, só que eu tinha vergonha de falar em público. Quando eu comecei a passar pelo processo, né, que na psicanálise a gente chama de análise pessoal, a minha psicanalista, ela falava assim, por que você não começa a fazer lives, Maria? Você já estudou tanto, você tem tanto conhecimento. Eu ficava vermelha só de ouvir falar em fazer live. Eu falava, não, isso não é pra mim, não. Não, que isso, eu? Porque eu tinha insegurança. Eu sempre fui muito tímida, eu era muito introvertida. Por que eu tinha muita insegurança, muita vergonha?
Eu não tinha consciência disso depois, durante o processo que eu fui descobrir, processo terapêutico, né? Que eu fui descobrir que eu carregava a ferida da rejeição. E pessoas, mulheres especificamente, que eu falo mais para mulheres, mulheres que têm a ferida da rejeição, ela sente muita vergonha, muita insegurança, muito medo, né? E esse medo não é medo de falar em público. Eu não tinha medo, na verdade, eu descobri que não era medo de falar em público. Eu descobri que o meu medo era o medo do julgamento, medo das críticas. Ah, a Viviane tá falando, eu não consigo abrir a câmera, tenho muita vergonha. Na verdade, essa vergonha pode estar relacionada a bloqueios emocionais, porque eu conheço a Viviane, eu sei que ela se comunica muito bem, né? Ela se comunica muito bem. Então, assim, não é vergonha de abrir a câmera. O que de pior pode acontecer se abrir a câmera? Nada. As pessoas olhar para você. Mas são bloqueios emocionais que te faz sentir vergonha. E eu tinha muita vergonha também. Só que eu não sabia que eu tinha ferida da rejeição. Por causa de uma frase que eu ouvi do meu pai. Quando você nasceu, você era muito feinha, você era muito magrinha, porque eu nasci prematura. Só que meu pai não falou isso por mal, né? Conversando lá, ele falou isso. E eu, enquanto criança, eu tinha 6 anos, eu fiquei triste de ouvir aquilo do meu pai, mas eu não imaginava o quanto aquela frase iria gerar em mim esse sentimento de rejeição. Meu pai me rejeitou? Não. Momento algum ele me rejeitou. Só que eu interpretei de forma inconsciente que aquilo era uma rejeição. E basta uma interpretação do nosso, né, da nossa mente, aquilo já gera muitas vezes um bloqueio emocional. Isso gerava em mim insegurança extrema, vergonha, timidez, medo. E eu achava que era medo de falar em público, medo de conversar com as pessoas. As pessoas, às vezes eu saía com a minha irmã sempre foi muito mais extrovertida, conversar mais, as pessoas falavam, nossa, ela é casada? Eu falava, não, nossa, mas ela não conversa com ninguém, ela é muito séria, ela é muito fechada. Eu sou muito reservada, né, sou muito reservada, assim, não sou de ficar me abrindo muito, mas eu tinha vergonha, muitas vezes, de falar com pessoas estranhas. Hoje eu converso. Hoje, às vezes, eu sento, é tão interessante que às vezes eu falo, nossa, eu sento para conversar com uma pessoa, a pessoa, em pouco tempo, ela já conta praticamente a vida dela toda para mim. Um dia eu sentei com uma senhorinha aqui do prédio, acho que a gente ficou umas 3 horas conversando, e ela contou a vida dela todinha para mim, dos traumas, do casamento, o relacionamento abusivo que ela teve. E olha, fazia mais de 30 anos que ela era viúva, mas ela contava aquelas situações que ela passou, os olhos dela lacrimejavam. Por quê? Porque ainda estava, aquele trauma que ela viveu ainda estava impactando ela. E às vezes a gente pensa assim, ah não, já passou tanto tempo que isso aconteceu, o meu passado está morto e enterrado. Você que pensa. Isso é uma ilusão da sua mente. A sua mente quer que você acredite que seu passado está morto e enterrado. Só que o seu passado, muitas vezes, ele está tão presente que ele está atrapalhando a sua vida, está atrapalhando seu crescimento profissional e você nem sequer tem consciência disso. Porque tudo que acontece conosco, muitas vezes, não é que passou, resolveu. Não é que o tempo resolveu. O tempo, ele não cura nada. Isso é uma falsa ilusão de muitas pessoas. O tempo, ele apenas faz com que a gente vai distraindo com outras coisas na nossa vida. Se o tempo realmente curasse, não tinham tantas pessoas idosas ainda sofrendo por questões que aconteceram lá na sua infância. Como é o exemplo dessa senhorinha que eu estava conversando com ela. Coisas que tinham acontecido, ela já era viúva há mais de 30 anos, ela ficou casada, se não me engano, mais de 30 anos. Olha quanto tempo tinha se passado aquela situação que ela tinha vivido. Mas ao falar daquilo ali, os olhos dela ainda lacrimejavam. Ou seja, ainda gerava nela ali um certo sentimento de desconforto, de dor. Então, o nosso inconsciente, ele vai guardando várias memórias de situações que acontecem na nossa vida. A gente acha que porque a gente não fica lembrando daquilo ali, que esqueceu.
Mas não esqueceu, só apenas ele guardou aquilo ali. Só que muitas vezes o nosso corpo ele traz algumas sensações de desconforto. Quer ver um exemplo disso? Há 2 anos atrás eu estava trabalhando no CAPS Infanto Juvenil e aí uma adolescente me falou que quando ela estava andando na rua, que alguém gritava, ela começava a tremer, o coração dela acelerava, ela ficava desconfortável. Assim, ela falou que ficava passando mal, tinha crise de ansiedade. Só que nesse caso, ela lembrava o porquê que isso acontecia. Ela falou, quando eu era pequena, os meus pais brigavam muito, eles gritavam muito dentro de casa, muitas brigas. Então, se eu saio na rua, alguém grita, a pessoa nem precisa nem estar brigando. Mas o que acontecia? O cérebro dela acionava um gatilho e levava aquela memória de quando os pais brigavam. Então, muitas vezes, nós não estamos conseguindo avançar na nossa vida. Não é por falta de oportunidades, não é por falta de capacidade. Muitas vezes são relacionadas a bloqueios emocionais, a traumas, que muitas vezes a gente não lembra. Mas não quer dizer que não é porque você não lembra que você não viveu várias situações que estão te bloqueando hoje. Muitas vezes aquele trauma, aquela situação, ela foi tão impactante que o que o nosso sistema nervoso faz, o nosso inconsciente faz? Ele faz com que a gente não tenha lembranças, né, cognitivas, memórias, para que aquilo não venha causar sofrimento. Só que para minimizar a dor, o que o nosso inconsciente faz? Ele provoca uma outra sensação. E a vergonha é uma dessas sensações, desses sentimentos que muitas vezes esconde um trauma. A vergonha, o medo, muitas vezes eles estão escondendo um trauma. Só que a gente não lembra. Por quê? Porque foi tão doloroso que naquele momento nós não estávamos preparadas para dar conta de lidar com aquela situação. Então, minimizando a vergonha, a gente consegue lidar. Ela nos impede de viver muitas coisas? Impede. Mas ainda assim, muitas vezes é mais fácil lidar com a vergonha de lidar com aquela dor daquele trauma. O tempo nos permite sobreviver. Isso. Falou tudo, Vivi. O tempo, ele nos permite sobreviver, mas não viver de forma saudável, emocionalmente. Tem muitas mulheres sobrevivendo, mas não vivendo de forma saudável emocionalmente. Porque ela acha que o passado já era. Não passou. O passado está muito mais presente nas nossas memórias, principalmente corporais, do que a gente possa imaginar. Sabe quando você senta do lado de alguém, de repente você nunca viu aquela pessoa na vida, mas de repente aquela pessoa começa a falar com você, coisas assim, não coisas que vão te impactar, mas você começa a sentir um desconforto tão grande de estar perto daquela pessoa. Às vezes você começa a ter enjoo, sentimentos de náuseas muitas vezes. Muitas vezes aquela pessoa, ela não te fez mal nenhum, você nunca viu ela na vida. Mas o seu inconsciente, o seu cérebro buscou um gatilho de algo que aconteceu lá atrás da sua vida. E sem você ter consciência disso, está vindo memórias corporais. E você está se sentindo desconfortável perto daquela pessoa. E muitas vezes, para quem é cristão, muitas vezes acha assim, nossa, essa pessoa acho que deve ter algum demônio, acho que o inimigo está ali, tem alguma coisa estranha. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes simplesmente foi um gatilho que o seu cérebro buscou, acionou de uma situação que você viveu lá atrás, que não tem nada a ver com aquela pessoa. Ela está ali apenas para mostrar para você que tem algo que precisa ser tratado. Muitas vezes a gente acha que foi o inimigo, muitas vezes não é o inimigo. Muitas vezes são questões emocionais nossas que não foram curadas e aquela pessoa fez algo que abalou ainda mais aquilo que já estava abalado dentro de nós. Algo que é muito comum a gente ouvir, né? Porque aquela pessoa me faz passar tanta raiva. Aquela pessoa, muitas vezes, ela apenas fez algo que acionou um gatilho da raiva que estava dentro de você. A raiva já estava dentro de você. Não que aquela pessoa não tenha agido de uma forma ruim com você, não é isso. Mas muitas vezes a raiva já estava dentro de você. Ela só acionou um gatilho. Então, muitas vezes, a gente precisa aprender a separar as coisas. Tem coisa, nem tudo é espiritual. É claro que o mundo espiritual existe.
Só que muitas vezes o nosso emocional abalado é uma portinha aberta para que forças espirituais negativas adentrem na nossa vida. Uma pessoa com trauma que não foi curado, como eu falei, muitas vezes ela é muito insegura, ela tem medo. E muitas vezes isso faz com que ela perca a oportunidade na sua vida, porque ela está insegura. Ai, eu cheguei naquela empresa, não sei, me deu um negócio estranho. Ai, conversando com aquele líder naquela entrevista. Mas muitas vezes não tem a ver com a empresa. Muitas vezes não tem a ver com aquele líder. Muitas vezes tem a ver com questões internas que naquele momento entraram em contato com algum gatilho ali. Então tem muitas mulheres perdendo oportunidades de crescimento profissional devido a essa insegurança. Mas ela acha que ela não vai dar conta. Muitas mulheres têm uma boa assim, comunicação, mas ela acha que ela tem medo de falar em público. Aí ela não vem falar do trabalho dela, ela não faz uma live, ela não grava um vídeo. Aí eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha de falar em público. Na verdade, você tem medo do julgamento, medo das críticas. Porque em algum momento da sua vida, talvez você não lembra, mas em algum momento você foi tão criticada, tão julgada, que você hoje tem esse medo da crítica e do julgamento. Então muitas mulheres, elas são extremamente, assim, elas têm potenciais incríveis, mas ela mesma não acredita em si mesma. Ela mesma não reconhece esse potencial que ela tem. E não basta somente as outras pessoas vir falar que você tem. Se você mesma não acreditar, você vai continuar insegura, você vai continuar achando que tá com medo de não dar conta, acha, ai, não vou dar conta. E aí você permanece estagnada, desanimada, acha que você não tem um propósito, né? Muitas vezes você vai ter medo de encarar desafios. E isso está impedindo você de crescer profissionalmente. Mas não tem a ver somente com o profissional. Em primeiro lugar, tem a ver com o seu emocional. E para isso, você precisa dar passos. É o que eu tenho falado muito, né? A cura, a transformação, ela não vem quando a gente fica parado esperando. Ela vem no movimento. Ninguém se liberta do medo ficando parada, sentadinha, esperando o medo passar. Primeiro porque o medo, ele faz parte das nossas emoções, ele é importante para a nossa própria sobrevivência. Só que muitas vezes o medo nos paralisa. Então o que a gente precisa fazer? Dar passos gradativamente enfrentando esse medo. O medo vai deixar de existir? Não vai deixar de existir, só que ele não vai mais te paralisar, porque você vai conseguir dar passos e enfrentar esse medo. A timidez vai parar se você esperar ela passar e não fazer nada, não vir fazer uma live, não gravar um vídeo, ela não vai passar. Enquanto você não começar a enfrentar ela aos pouquinhos, gradativamente, não é você se expor de uma hora para outra forçada, não é isso. É você enfrentar aos pouquinhos. Ah, eu tenho dificuldade de fazer lives? Grava um vídeo lá nos stories de até 1 minuto. Depois você salva esse vídeo e posta esse vídeo. Eu fiz mentoria com uma mulher, ela se formou, né, terapeuta, então ela estava começando a atender, mas ela tinha muita dificuldade de fazer vídeos, de se posicionar como terapeuta. E aí nessa mentoria a gente foi tratando vários bloqueios emocionais. Ela já havia feito um processo terapêutico, passado pelo processo terapêutico, mas tem questões emocionais que elas são tão profundas que muitas vezes o processo terapêutico tradicional demora muito para conseguir acessar essas camadas mais profundas. E aí, como eu fiz várias formações, uma delas foi a arte-terapia, muitas vezes eu utilizo o desenho. Através daquele desenho, o inconsciente vai trazendo várias questões ali que a gente vai tratando e que é muito mais rápido e muito mais profundo e de uma forma mais leve. Que a pessoa, muitas vezes, ela não lembra. Que nem eu falei, muitas vezes a gente não tem aquela memória daquele fato, mas o nosso corpo vai trazendo desconfortos. Então hoje ela já consegue gravar vídeos mais curtos, hoje ela já consegue se posicionar nas redes sociais,
ela já conseguiu conquistar mais pacientes, mas ela precisou fazer esse movimento interno em primeiro lugar. Tem muitas mulheres aí se formando, eu falo de terapeutas porque eu dou aula, né, na formação para terapeutas e psicanalistas, então muitas alunas, às vezes elas comentam, elas pedem dicas, né, o que fazer. Então muitas mulheres, elas querem fazer o movimento para fora, mas ela não fez ainda o movimento para dentro. Ou seja, ela quer ajudar outras pessoas, mas ela não passou pelo seu processo, ela não enfrentou várias questões ali que ela precisa resolver. Então, tanto a timidez quanto o medo, por exemplo, você não vai deixar de ter medo, você vai apenas enfrentar esse medo, ele não vai mais te impedir de fazer o que você precisa fazer. Você pode ter vergonha, né? Em algum momento a gente vai sentir vergonha. Tem momentos que eu fico com vergonha, mas a vergonha já não me paralisa mais. Eu já não fico impedida de fazer o que eu preciso fazer por vergonha. Muitas vezes a timidez, ela já me barrou muitas vezes, ela já me bloqueou muito. Mas hoje a timidez não me bloqueia mais. Por quê? Porque eu entrei em movimento. Eu enfrentei aos pouquinhos, na medida que eu me sentia segura. E hoje eu consigo fazer lives, eu consigo dar aula, né, na formação de terapeutas, eu consigo dar formação para professores. Por quê? Porque eu entrei em movimento. A cura, a transformação só acontece se você entrar em movimento. Não existe cura se você ficar sentadinha esperando ser curada. Só se for um milagre. Mas mesmo o milagre requer uma ação de nós. Para eu entender que foi um milagre, eu preciso ter fé, acreditar que aquilo foi um milagre. Então eu tive que fazer um movimento interno. Muitas vezes, para eu reconhecer que foi um milagre, eu precisei muitas vezes orar por aquele milagre. Então, de alguma forma, eu precisei fazer um movimento. Oi, Jean, que bom que você está aqui. Eu agradeço. Né? Eu atendo mais mulheres, mas os homens são muito bem-vindos aqui também. Tem lugar para vocês aqui também. Então, assim, qual é o movimento que você precisa fazer na sua vida para que você possa conquistar aí, crescer profissionalmente? Qual é o próximo passo que você precisa dar, né, na medida do que você consegue estar segura, nem que seja um passo pequeno? Qual é o próximo passo que você precisa dar para você entrar em movimento? Sem movimento não há transformação. Sem movimento não há cura. Sem movimento não há crescimento. Muitas pessoas, elas acreditam naquele slogan, muitas vezes, naquela propaganda do marketing digital. Faça uma formação terapêutica, faça uma formação de tal coisa e você vai ganhar muito dinheiro, você vai ajudar muitas pessoas. Só que eles não falam. Você precisa fazer a formação, você precisa trabalhar as suas crenças limitantes, você precisa muitas vezes ressignificar a sua própria história, você precisa enfrentar seus medos para você começar a divulgar seu trabalho e aos poucos você ir trazendo clientes. Isso o marketing não fala. Começa a vender cursos. Você tem o desejo de ajudar alguém? Você sabia que você pode fazer uma formação e começar a ganhar até 10 mil reais ou acima de 5 mil reais por mês? Não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, tinha muita gente rico. O marketing só vende essa propaganda para você, mas ele não fala a verdadeira verdade. Que muitas pessoas estão ali fazendo curso naquela expectativa, começa a divulgar o trabalho dela, começa a fazer várias coisas, mas ela não consegue se sentir que ela está crescendo profissionalmente, que ela realmente está ganhando aquele valor. Porque o marketing não fala das questões emocionais, dos bloqueios emocionais que nós precisamos enfrentar para poder crescer profissionalmente. Porque não adianta eu crescer fora se aqui dentro, em muitos momentos, eu me sinto uma criança abandonada, uma criança rejeitada, uma criança perdida. Não adianta eu querer crescer profissionalmente se muitas vezes eu estou tão insegura
Muitas vezes não é a adulta que está insegura, muitas vezes é aquela criança que alguns chamam de criança ferida. O que é essa criança ferida? Criança ferida, na verdade, é o quê? É uma parte nossa, uma parte da nossa estrutura psíquica que de alguma forma ainda se mantém presa lá atrás, por alguma questão emocional, por um trauma, por um bloqueio emocional, por uma necessidade emocional que não foi atendida. Muitas vezes nós seres humanos temos necessidades emocionais, e se essas necessidades emocionais elas não foram atendidas, ou nós não interpretamos como sendo atendidas, muitas vezes a gente cresce no tamanho, a gente conquista muitas coisas, mas uma parte nossa ainda se mantém presa lá atrás. E eu dei o exemplo, né, na aula que eu dei essa semana, de que, por exemplo, muitas mulheres elas se casam, e aí ela não sabe que ela tem muitas vezes uma criança ferida dentro dela, uma criança que se sentiu abandonada pelo pai, e aí ela busca no marido aquele carinho, aquele acolhimento, aquele amparo daquele marido. Só que aquele marido é marido, ele não é pai, ele não vai dar um carinho de um pai. Ele não vai fazer um acolhimento que um pai faria, porque ele está ali no papel de marido. Se ele começar a fazer aquilo que um pai fazia, você já vai começar a enxergar ele como pai, não como marido. Tem muitos casamentos que eles acabam porque o marido começa a assumir uma posição de forma inconsciente como pai daquela mulher. Em muitos casos, a mulher começa a assumir uma posição como mãe daquele marido. E aí o casamento acaba. Você não casou com seu pai, ele não casou com a mãe. Então muitas mulheres... Ai, que susto! Só tô rojão aqui, que susto! Muitas mulheres, elas estão buscando naquele marido o carinho de um pai. Por quê? Porque a criança que habita dentro dela ainda busca aquele reconhecimento daquele pai, aquela validação daquele pai. E aí ela acha que é o marido que não está preenchendo, o marido que não elogia, o marido que não reconhece o que ela faz, mas muitas vezes, de forma inconsciente, ela está buscando um reconhecimento que ela gostaria de ter tido daquele pai. É um carinho que ela gostaria de ter tido daquele pai. Muitas vezes pode ser que aquele pai deu carinho, mas na interpretação dela, ela não reconheceu aquilo como carinho. Muitas realmente não tiveram esse carinho de pai. Muitas mulheres também, ela vai projetar isso em um líder no seu trabalho. E aí ela cria aquela expectativa em relação àquele líder. O líder pede uma coisa, ela faz tudo. Ela começa a assumir responsabilidades e projetos e mais projetos e trabalha feito louca. Mas muitas vezes ela não tem consciência que ela está buscando atender uma expectativa que ela tem de que aquele líder vai elogiar o trabalho dela, que ele vai reconhecer o trabalho dela. Só que ela está buscando, na verdade, o reconhecimento daquele pai que ela não teve. Mas isso tudo é de forma inconsciente. E é importante trazer isso, porque muitas vezes talvez você esteja casada com uma pessoa e você está buscando nela, muitas vezes, o carinho de um pai, não de um marido. Talvez você está buscando num líder da igreja, né? Para quem vai em alguma igreja, tem muitas mulheres que elas projetam no pastor, às vezes aquilo que ela não teve do pai. E o pastor, ele não é o pai, ele é o pastor, ele pode te aconselhar, ele pode direcionar, mas ele não vai suprir verdadeiramente o que aquele pai muitas vezes não te deu ou que você não interpretou que recebeu. Aliás, que você interpretou que não recebeu. E isso vai repercutir no seu casamento, na sua área profissional. Por isso que eu sempre falo, se a gente não tratar o nosso emocional, todas as áreas da nossa vida vão ficar comprometidas. Quantas mulheres que não conseguem, principalmente mulheres cristãs, não conseguem ter um relacionamento profundo, verdadeiro com Deus, porque ela projeta em Deus digamos, as desavenças que ela teve com o pai biológico. Só que Deus não é o nosso pai terreno, biológico. Deus, é um ser supremo, criador. Muitas vezes ela projeta em Deus e não é de forma consciente também.
E muitas vezes ela não se sente amada por Deus. Muitas vezes ela se sente rejeitada. Poxa, por que só comigo acontece isso? Por que eu batalho tanto na vida e parece que a minha vida não anda, não flui? Por que a minha irmã lá, parece que ela vem estar sempre dando testemunho que ela conquistou isso, mas parece que na minha vida as coisas não vai. Muitas vezes está relacionado com bloqueios emocionais. E aí você não consegue avançar porque você acha que o problema está em você. No sentido assim que, eu não consigo. Eu não consigo. Parece que só pra mim que as coisas não acontecem. Parece que só a minha vida que não anda. E aí muitas vezes a gente cai naquele discurso interno, naquele diálogo interno. E não avança, não cresce, não prospera. Porque tem questões emocionais ali atrapalhando. Então, enquanto você não assumir a responsabilidade de cuidar do seu emocional, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Deus vai fazer aquilo que compete a Ele, mas aquilo que compete a você, Ele não vai fazer. E muitas mulheres estão esperando que Deus faça tudo por elas. E aí ela poderia estar num outro nível. Porque quanto mais você está curada, transformada, mais você vai ser um instrumento de Deus para a cura e para a transformação de outras pessoas ao seu redor. Teve um tempo atrás que eu coloquei eu fiz um vídeo, ele tá ainda aí no feed, que eu falei assim, se você sabe que você precisa mudar, que você precisa melhorar, que você precisa de cura emocional e você não busca essa cura, você está sendo egoísta. E realmente a pessoa está sendo egoísta. Por quê? Porque quando ela não está bem emocionalmente, as outras pessoas ao seu redor muitas vezes serão impactadas por isso. As outras pessoas muitas vezes também não conseguem avançar tanto. Quando você se cura, quando você se liberta, você, de alguma forma, você também está libertando as pessoas ao seu redor. Uma mulher curada emocionalmente, muitas vezes essa cura ela vai repercutir em gerações. Uma mãe curada, ela vai conseguir dar uma educação melhor para os seus filhos. Uma mãe cheia de feridas emocionais, muitas vezes ela vai descarregar no filho aquela dor que ela carrega. Não é porque ela quer, não é porque ela é malvada, que ela é ruim, não. É de forma inconsciente, ela vai sangrar. Tem até um postzinho que já faz muito tempo que eu postei e de vez em quando algumas pessoas, acho que o Instagram mostra e a pessoa vai lá e curte. Que tem lá um homem, uma mulher, uma criança. E fala assim, se você não curar o que sangra em você, você vai sangrar nos outros. E aí tem o pai gritando com a mulher gritando com a criança com o brinquedinho, gritando com o brinquedinho. Ou seja, é um repetindo o padrão que vem recebendo do outro. Então, se você sabe que tem questões que precisam ser melhoradas e você não busca, de alguma forma, melhorar, curar, você está sendo egoísta. Porque as pessoas que vêm depois de você, elas vão receber isso. Aquilo que está sangrando em você, se não for estacado, ou seja, não for tratado, não for curado, vai sangrar em alguém. Então, por isso que buscar a cura emocional, a transformação, a mudança de comportamento, e quando eu falo mudança de comportamento, não é só comportamento. As pessoas acham que, muitas pessoas às vezes vêm me perguntar, mas o que é essa mentoria comportamental? Vou mudar só o meu comportamento? Eu falo, não é só comportamento. O comportamento é apenas um sintoma daquilo que está acontecendo dentro de nós. Todo comportamento tem uma motivação interna. Só que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Quando eu entendo qual é a minha motivação interna, seja ela positiva ou negativa, eu tomei consciência daquele comportamento e aí eu posso ir ajustando. Um bloqueio emocional, a gente não vai eliminar ele completamente. Você não vai deixar de ser insegura completamente. Em algum momento você vai ser insegura. Mas você vai enfrentar aquele bloqueio, você vai mudar o seu comportamento e aí você vai enfraquecer aquele bloqueio. Ele já não vai te bloquear mais. Ou, pelo menos, não vai te paralisar mais.
E aqui também tá uma coisa que muitas pessoas acham que, ai, agora eu curei as minhas feridas emocionais, nunca mais eu vou sentir. Não é assim. Eu tratei, como eu falei que eu tinha a ferida da rejeição, eu tratei essa ferida da rejeição, mas em algum momento da minha vida, eu ainda me deparo com o sentimento de rejeição. Só que hoje eu tenho mais consciência disso. Então, muitas vezes, quanto mais você vai buscando essa transformação interna, essa cura emocional, não é que você não vai sentir mais muitas coisas. Só que você já sente, mas você já identifica rápido e aquilo não te paralisa mais. Não é que vai zerar, agora eu não tenho mais a ferida da rejeição. Não, em algum momento pode acontecer algo que, de alguma forma, ainda vai ter um sentimentozinho lá de rejeição, mas não me paralisa mais. Se você achava que tinha medo de falar em público, não quer dizer que você vai subir num palco ou você vai pregar a palavra de Deus, vai no púlpito, aquilo não vai gerar uma certa insegurança em você. Vai, mas não vai te paralisar. Você não vai recusar dar uma palestra, você já não vai recusar levar a palavra de Deus, porque eu já vi muitas mulheres falando que já recusou levar a palavra de Deus porque tinha vergonha. Ou porque ela tinha medo de falar em público. Não era medo do julgamento do que as pessoas poderiam fazer. Era medo das críticas que as pessoas poderiam fazer em relação a ela. Então eu quero deixar aqui para você uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse para você mesma. O que você pode fazer hoje para enfrentar esses bloqueios emocionais que eu fui citando aqui na live, para que você possa crescer profissionalmente? Talvez você esteja aqui assistindo a live, você tenha uma questão mais voltada para relacionamentos. Transfere isso para relacionamentos. O que eu posso fazer hoje? Qual é o próximo passo que eu posso dar hoje para enfrentar esse bloqueio emocional que está me impedindo, se for relacionamento, de me relacionar melhor, profissional, de crescer profissionalmente? E entra em movimento. Qual é o próximo passo que você precisa dar? O que você pode fazer para sair desse lugar de estagnação, esse lugar desconfortável, mas que muitas vezes você se mantém presa a ele? Esse lugar que muitas vezes te impede de avançar e de cumprir o propósito para o qual Deus te trouxe aqui. O propósito que você tem, que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Porque eu acredito que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. E durante muitos anos eu senti um vazio existencial muito grande porque eu queria entender qual era o meu propósito de estar aqui. Então, passei por um longo processo de cura, de restauração, de transformação. Eu fui enfrentando aquela timidez, aquela insegurança, aquele que eu achava que era medo de falar em público, para hoje estar aqui falando com você. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu tinha coragem de falar em público. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. E olha só, eu sei que eu tô estendendo mais, mas já vou terminar, tá? Só dar um exemplo de algo que aconteceu comigo. O primeiro vídeo que eu fiz eu falei sobre dependência emocional, que na época eu tava fazendo uma formação voltada para dependência emocional, e aí teve uma pessoa muito próxima a mim, que ela assistiu um pedacinho do vídeo, ela mesma falou, ela mandou uma mensagem, ela falou assim, viu? Eu comecei a assistir aquele vídeo seu sobre dependência emocional, só que eu tava com muita dor de cabeça, eu tava cansada, mas onde que você tirou, de onde você tirou essas informações? Em qual autor você se baseou para fazer esse vídeo? Na hora eu fiquei pensando, falei, gente, deve ter ficado uma porcaria esse vídeo, né? Porque a pessoa ela é psicóloga. E eu me formei em psicanálise. Eu pensei, deve ter ficado uma porcaria esse vídeo, né? A princípio, sabe assim, quando dá aquele primeiro pensamento? Aí eu comecei a digitar para responder. Não, falei, peraí, respira. Aí eu pensei em ir lá e tirar aquele vídeo. Eu falei, peraí. Respirei fundo, acalmei. Pensei, não, peraí, deixa eu pensar melhor para responder. Aí eu pensei assim, mas peraí. Ela falou que ela não assistiu o vídeo todo, que ela chegou cansada, com dor de cabeça. Ela nunca fez um vídeo para postar nas redes sociais dela. Nunca. Até hoje ela nunca viu um vídeo dela. E agora ela vem me criticar. Ela vem criticar o meu vídeo que ela não assistiu todo.
Mas por um momento eu pensei em ir lá e apagar o vídeo, tanto do Instagram quanto do Facebook. Falei, ainda bem que eu não fui lá e apaguei. Ainda bem que eu respirei, refleti e falei, não, peraí. Porque se eu tivesse feito isso, aquilo poderia ter gerado um bloqueio tão grande em mim que eu nunca mais faria vídeos. E eu não estaria hoje fazendo uma live. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque talvez você fez algo e alguém foi lá e te criticou e você parou. Não pare devido às críticas, continue. As pessoas vão criticar. As pessoas vão julgar. Mas não dependa de críticas, de julgamentos e tampouco de elogios para você cumprir o seu propósito divino. E para concluir essa questão do vídeo, eu esperei um tempo, eu refleti, e aí eu respondi para ela. Aí eu falei, mas espera aí, tem vários autores que falam sobre dependência emocional e cada um vai trazer de acordo com ali o seu viés, muitas vezes, de estudo, com a sua abordagem. E aí eu respondi para ela. Falei, olha, eu na formação em psicanálise, os professores falavam de tal forma. Eu já li vários artigos e cada autor, ele traz uma perspectiva, porque cada um também traz a sua própria visão sobre a dependência emocional. Isso no dia. No outro dia, a pessoa me mandou, não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois, sei lá. Ela me mandou uma mensagem e falou, então... eu estava mais descansada e fui terminar de assistir o seu vídeo. Eu vi que só no começo que deu a entender que era uma coisa, mas na verdade não era aquilo lá não. Aí eu entendi o que você quis dizer. Olha só como são as coisas. Olha, se a gente vai pelas críticas das pessoas, aquilo gera um bloqueio que impede a gente de cumprir o nosso propósito. E eu falei, obrigada, Senhor, obrigada por ter me ajudado a pensar melhor e não ter tirado esse vídeo. Porque se eu tivesse tirado, eu poderia falar, não vou mais fazer vídeo, não, porque o vídeo ficou ruim. Não quer dizer que ele ficou maravilhoso, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz. Mas olha só, em vez da pessoa ir lá assistir todo o vídeo, e nem era vídeo longo, se não me engano foram 5 minutos no máximo. Ao invés dela assistir o vídeo todo, para depois vir me perguntar, caso ainda não tivesse ficado claro... não, primeiro ela vem assistir um pedacinho, vem me criticar, vem querer saber qual é o autor, onde eu me baseei. Então não permita que as pessoas te impeçam de crescer profissionalmente. Não permita que as críticas, que os julgamentos, que o medo, que a insegurança te impeça de levar a mensagem que você carrega ao mundo. Eu acredito que todas nós carregamos uma mensagem. E quando eu falo carregamos uma mensagem, eu estou referindo ao propósito, a um chamado, a realizar algo. Porque talvez a sua mensagem, ela pode ser por meio da fala, mas talvez pode ser de outra forma. É uma mensagem que não é escrita, não é falada, mas através de um cuidado com o outro, através, sei lá, de você ensinar algo para alguém. Independente do que for que você carrega algo precioso que o mundo precisa receber de você. Então, esses bloqueios emocionais, eles não podem te impedir de levar essa mensagem adiante, de que você possa colocar em prática os potenciais que Deus já te deu. Você tem os recursos aí dentro, talvez você precisa alguns dar uma melhorada, fazer uma capacitação, não sei, mas se você já estudou bastante e ainda assim você sente que ainda não consegue ir adiante, muitas vezes você precisa de uma ajuda profissional. Muitas vezes não é que você precisa de mais um curso, muitas vezes você já fez tantos. Não é mais um diploma se você já tem vários. Não é de mais um livro se você já leu vários. Talvez é de uma ajuda profissional para olhar para dentro e tratar esses bloqueios, traumas, para que você possa estar mais segura, para que você reconheça esse potencial que habita em você, para que você possa levar a sua mensagem e crescer profissionalmente. Quando eu falo crescer profissionalmente, eu não estou falando só de você ganhar muito bem, não é nesse sentido somente. Claro que nós merecemos ser bem remuneradas pelo nosso trabalho, que é digno como qualquer outro trabalho. Ser terapeuta, ser mentora, ser cozinheira, ser faxineira, ser manicure, ser cabeleireira, não importa o trabalho em si. O que importa é que todas nós
merecemos ser valorizadas, reconhecidas por aquilo que a gente faz com dedicação, com amor, com cuidado, porque a gente muitas vezes está cuidando do outro, só que de várias formas. A manicure, muitas vezes, ela está cuidando das unhas, mas não é só das unhas. Muitas vezes ela está ali ouvindo a mulher falar de um problema, ela está ali te motivando de alguma forma. Muitas vezes a cozinheira, ela não está só fazendo a comida para matar a fome, mas ela tá transmitindo carinho através daquela comida que ela faz, daquela refeição que ela faz. Uma professora, ela não está ali só para transmitir conhecimento acadêmico. Ela está ali também, muitas vezes, para reforçar valores, muitas vezes ensinar valores, ajudar aquela pessoa a se reconhecer, ajudar aquela pessoa a se sentir pertencente. Então, não menospreze o que você carrega, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Tudo que você carrega, tudo que lhe foi dado, não é para você guardar, colocar na gaveta e guardar. Como eu falei no início, nenhuma árvore produz frutos para si mesma. Os frutos que ela produz é para alimentar outras pessoas, os animais. Muitas vezes ela pode até se nutrir dos próprios frutos quando eles se decompõem e viram adubo. Mas na grande maioria das vezes esses frutos são para os outros, não para ela mesma. Então tudo que eu estudei, tudo que eu me dediquei, que eu investi em conhecimento, me ajudou muito também e tem me ajudado. Mas muito disso é para compartilhar, não é para eu ficar guardando para mim. Eu não conheço todas vocês, mas eu quero te convidar a refletir. O que você carrega? Quais são seus dons? Quais são suas habilidades? Quais são seus talentos? O que você pode fazer a partir de hoje para colocar isso em movimento? Para você compartilhar esses dons, esses talentos, essas habilidades, independente da área que você atua hoje, independente da formação que você tem. Se você não tem uma formação, não tem problema. Não é porque você não tem ali uma formação, uma faculdade, que você não tenha algo para compartilhar com o mundo. Você tem sim. Nem que seja você dar um abraço quando uma pessoa precisa de um abraço. Nem que seja você parar para ouvir alguém sem ficar julgando, sem ficar criticando. Nem que seja fazer uma comidinha gostosa para aquela pessoa se sentir amada, comendo aquela comida, saber que você se importou com ela, que você dedicou tempo ali preparando aquela comida gostosa. De repente é preparando uma cama, um lençol cheirosinho, um travesseiro cheirosinho, demonstrando aquele cuidado que você teve ali. De repente você é dona de casa, mas você cuida tão bem da casa, com tanto amor, que quando as pessoas chegam ali, seu marido, seus filhos, falam assim: nossa, que bom voltar para casa, eu tenho tanto prazer em estar em casa, aquela casa cheirosinha, arrumadinha. Você está exercendo seus dons para cuidar da sua casa. Muitas mulheres, elas são donas de casa, elas se sentem muitas vezes como se elas fossem inúteis. Você não é inútil. Cuidar de casa todos os dias não é fácil. Dá trabalho, é um faz e desfaz o tempo todo, mas você não é inútil. Você está cuidando dos seus ali. E isso também é repartir o que você carrega. Então, a mensagem que eu quero deixar para você hoje é: não permita que os bloqueios emocionais te impeçam de crescer profissionalmente. Mas muitas vezes esses bloqueios emocionais estão te afetando em várias áreas da vida. Está apagando o seu brilho. Está te fazendo desacreditar de si mesma. Quantas vezes eu não acreditava em mim mesma? Quantas vezes eu ouvia as pessoas falar: nossa, você é tão inteligente, e eu não me via nesse lugar. As pessoas falam assim: nossa, você consegue, você fala umas coisas que faz a gente refletir. Eu não me via nesse lugar. Eu me achava uma inútil, eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Mas graças a Deus, buscando muito em oração, passando pelos processos terapêuticos, estudando, eu fui entendendo que eu não sou uma pessoa perfeita. Eu ainda tenho muitas coisas a melhorar, mas ainda assim, eu posso contribuir com o mundo, eu posso contribuir com outras mulheres. E em muitos momentos, às vezes eu me cobro demais, eu falo: parece que eu não estou fazendo nada.
Parece que o que eu estou fazendo é tão pouco e eu fico conversando com Deus e falo, meu Deus, me ajuda, eu quero fazer mais. E eu falo, né, como cristã, e eu falo, o Espírito Santo muitas vezes ele traz assim, a memória, né? E às vezes eu fico meio desmotivada porque eu queria fazer mais, eu queria entregar mais de alguma forma. E muitas vezes o Espírito Santo traz à minha memória as aulas que eu ministro. Tem vezes que tem 170 pessoas assistindo aula e eu saio tão grata daquela aula. Essa semana mesmo eu dei aula na terça e na quarta à noite. Eu não conseguia dormir, eu demorei para dormir porque eu estava tão eufórica, assim, com aquele sentimento de gratidão, porque foi um sonho que eu tinha e Deus me permitiu realizar, que era dar aulas para formar terapeutas. Então, quando eu tô assim, meio para baixo, achando que eu não tô fazendo nada, que a minha vida não tá fluindo, o Espírito Santo traz a memória e fala assim, e as aulas que você dá? E as pessoas que assistem a sua aula, você transmite aquilo com tanto amor, com tanto carinho. E eu sempre oro pelos meus alunos, falo, Senhor, abençoa cada um que for entrar nessa aula. Que eu possa ser um instrumento do Senhor e transmitir aquilo que eles precisam, para que eles possam impactar outras vidas. E várias vezes, assim, o Espírito Santo traz a minha memória, fala assim, você não está fazendo pouco. Esses alunos que assistem a sua aula, eles vão impactar outras vidas, e as outras vidas vão impactando outras vidas. Então, aparentemente, às vezes eu acho que é pouco, mas não é pouco. A Luciana falando, e terça foi uma ótima aula. Eu fico tão feliz quando as minhas alunas falam, nossa, professora, que aula maravilhosa, gostei muito. Porque eu faço com muito amor. É sério, eu faço com muito amor mesmo. Porque é algo que eu gosto de fazer. Então, assim, eu não consigo dar uma aula de qualquer jeito, uma aula de 1 hora, entreguei lá, correndo. Não consigo. Eu vou fazer live, eu vou fazer no máximo meia hora de live. Eu não vou ficar falando lá que nem um papagaio. Quando vejo, já deu 1 hora, deu 1 hora e meia. Eu nem vejo o tempo passar. Então, é muito importante que você também possa reconhecer que você tem algo muito valioso para compartilhar com o mundo. Não deixa que bloqueios emocionais, que as crenças limitantes ou que os julgamentos e as críticas possam te paralisar. Não permita isso, porque o mundo tem pessoas ali precisando de você. Não se compare com quem já tem ali está no outro patamar. Cada um vai trilhar o seu próprio caminho. Ninguém chega ao topo da montanha se não der o primeiro passo. Ninguém que está lá no topo da montanha hoje não escalou essa montanha para chegar lá. Então não se compare com ninguém. Porque cada um teve a sua trajetória, cada um precisou enfrentar seus próprios bloqueios, né, internos ali. Cada um precisou de alguma forma, né, sobreviver. Mas eu não quero que você sobreviva, eu quero que você viva. Tem muitas pessoas sobrevivendo. E eu acredito que não é o propósito de Deus para nossa vida. Jesus veio, ele disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Será que você está vivendo essa vida em abundância? Ou você está apenas sobrevivendo? Quando a gente está no modo sobrevivência, a gente não consegue compartilhar a nossa mensagem com o mundo. A gente não consegue levar para o mundo aquilo que a gente carrega de melhor, que está na nossa essência. Então não sobreviva, viva. Jesus veio para que a gente pudesse viver em abundância. E quando eu falo de abundância, eu não estou falando só de questões financeiras, é abundância de tudo, de saúde física, emocional, mental, uma família em harmonia, filhos, né, crescendo, você vê que seus filhos estão crescendo, que eles são pessoas idôneas ali, que respeitam, têm uma boa educação. Isso é viver uma vida em abundância também. Então, se nada dessa live fez sentido para você, mas anota aí essa pergunta. O que eu vou fazer hoje, a partir de hoje, se eu estiver no modo sobrevivência, para eu viver? O que eu vou fazer a partir de hoje? Qual é o próximo passo para que eu possa compartilhar a minha mensagem, aquilo que eu carrego de melhor com o mundo? E quando eu falo com o mundo, não necessariamente que você vai ter que fazer lives, você vai ter que dar palestra. Talvez o mundo seria começar dentro da sua própria casa.
que é o desafio maior ainda, porque muitas vezes as pessoas mais próximas de nós são as que menos acreditam em nós. Muitas vezes as pessoas mais próximas de nós são aquelas que menos nos incentivam a crescer e a levar a nossa mensagem adiante. Mas não paralise por isso. Não é porque as pessoas próximas a você não acreditam em você, você precisa ser a primeira a acreditar em você. Porque se você não acreditar, as outras pessoas podem até acreditar, mas ainda assim você vai continuar na insegurança. Você vai continuar ali no perfeccionismo muitas vezes, no medo. Então, comece a olhar para a sua história de vida, ver o quanto você já superou, quantos desafios você conseguiu superar, quantas coisas você aprendeu. E coloca aí um objetivo mesmo, por menor que seja, o que eu vou fazer a partir de hoje, que me leva para o meu crescimento profissional, que me ajuda a levar a minha mensagem ao mundo. Faça essa pergunta e comece a entrar em ação, porque sem ação não há transformação. Sem ação, sem movimento, não há cura. Sem movimento não há crescimento. E o crescimento às vezes dói, às vezes machuca, às vezes é desconfortável. Mas mais desconfortável do que isso é ficar no mesmo lugar de sempre e ver a vida passar, os anos passarem e você não fazer nada daquilo que você tem tanta vontade de fazer, que o seu coração pulsa para você fazer. Nada, absolutamente nada é mais desconfortável de permanecer estagnado na vida. Estagnado num relacionamento que tá horrível, mas que muitas vezes a gente não busca ajuda para melhorar. Estagnada num trabalho que não faz mais sentido para você, mas você tem medo e insegurança de buscar novas oportunidades. Estagnada no meio de tantos diplomas, mas você não tem coragem de dar um próximo passo, de muitas vezes buscar um profissional para te direcionar ali. Então não se permita continuar estagnada. Esse lugar não é mais para você. A partir de hoje, o seu lugar não é mais esse. Se você quer viver, esse não é mais o seu lugar. Agora, se você não se importa em continuar na sobrevivência, aí tudo bem. Mas eu acredito que não é isso que você quer para sua vida. Eu não quero isso para minha vida. Por muito tempo eu fiquei na sobrevivência. Agora eu quero viver. Quero compartilhar aquilo que eu carrego, a minha mensagem. E eu quero que muitas mulheres possam também despertar e compartilhar suas mensagens com o mundo. E se você sente que tem muitos bloqueios, se você se identificou e precisa de ajuda, eu trabalho com terapia, eu trabalho com mentoria. Na minha mentoria eu faço esse processo de desbloqueio emocional, a identificação das crenças, dos sabotadores, dou um direcionamento baseado naquilo que a pessoa já tem de habilidades, já tem de dons, já tem de talentos, baseado na própria história de vida dela. Porque a nossa história é o nosso maior patrimônio, mesmo que a gente não acredite nisso. Mesmo que a gente olhe para a nossa história e fale, nossa, mas minha vida é tão sem graça. Para você pode ter, assim, ter essa conotação de sem graça. Mas muitas coisas você já sobreviveu, muitas situações você enfrentou, e hoje você está aqui. Se você está aqui, depois de ter passado por tantas situações, não é por acaso. Se você está aqui é porque você tem algo a compartilhar, a sua experiência, suas transformações. Então, acredite, porque um dia eu precisei de alguém que me ajudasse a acreditar em mim mesma. Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu tenho um propósito e que eu estou nesse caminho. E eu acredito que todas nós temos um propósito a cumprir. E se você sente que você tem um propósito, mas você percebe que não está conseguindo ali encontrar um direcionamento certo, um caminho certo, não fica patinando. Eu passei muitos anos da minha vida patinando ali, achando que eu ia conseguir resolver sozinha. Quando eu olho para trás, eu falo, se eu tivesse buscado ajuda profissional antes, eu poderia estar em outro patamar. Mas tudo bem, né? Tudo também tem um tempo. Chega uma hora que a gente fala assim, não, agora chega, não aguento mais ficar nessa situação. E aí a gente desperta para
Se a gente não consegue resolver sozinho, a gente precisa buscar a ajuda de alguém que possa nos ajudar. Mas saiba onde você vai buscar essa ajuda. Não é qualquer pessoa. Busque alguém que tenha valores parecidos com os seus, que tenha princípios, porque infelizmente hoje com essa questão do marketing, muitas pessoas divulgam muitos trabalhos, mas muitas vezes os valores delas não são parecidos com os nossos. Muitas vezes ela não vai te dar um direcionamento assertivo baseado na sua história, naquilo que você acredita, naquilo que você quer realmente transmitir ao mundo. Então saiba onde você vai buscar ajuda, mas não precisa mais você ficar estagnada, achando que você não serve para nada, que você é inútil, você é útil. Deus não faz nada que seja inútil. A barata pode parecer inútil para nós, mas no meio ambiente ela tem uma função. Uma cobra pode parecer inútil para nós, mas no meio ambiente ela tem uma função. E é do próprio veneno da cobra que produz o antídoto para combater esse próprio veneno. Então, Deus, ele não faz nada por acaso. Nada. Tudo que ele fez tem um propósito. E se ele nos permitiu estar aqui, é porque ele tem um propósito na nossa vida e através da nossa vida. Então, tenha um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e anota essa pergunta. Qual é o próximo passo que eu vou dar a partir de hoje? Depois que essa live ficar salva, coloca um comentário lá. O que mais falou com você? Qual foi o insight que você teve? Se ela fez sentido para você, compartilha com algum amigo que talvez esteja precisando também. Tá? Então fique com Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Continue aqui porque em abril teremos novidades. Em breve eu vou começar a postar sobre essas novidades. E eu desejo que você viva o seu propósito. Um grande abraço a todas.